Olá pessoal do nono ano, hoje voltamos a fazer a correção do módulo 32 e 33 da parte de multiplicação, divisão e potenciação de radicais. Então na páginas 118, 119, 120, 121, vocês vão acompanhar na apostila e fazendo a correção, caso haja necessidade, pare o vídeo, faça a correção com toda a calma, tire as dúvidas e volte a assistir o vídeo depois para acompanhar os próximos exercícios. Então no exercício 1 ele fala assim, ó. Considere que a relação entre a diagonal D de um quadrado e a medida L de seu lado é dada por D igual a L raiz de 2. Então, olha lá. D é igual a L raiz de 2. Aí depois ele fala assim, e admitindo que certo quadrado tenha diagonal medindo raiz de 20 centímetros, faça o que se pede. Determine a forma de radicais à medida desse lado dessa figura. Então, olha lá, ficou fácil. Se ele deu o valor da diagonal, que é raiz de 20, então substituindo vai ficar assim, ó. E aqui, como está multiplicando, eu posso passar o raiz de 2 aqui embaixo dividindo. Ou seja, vai ficar L é igual a raiz de 20. E como a gente passou o raiz de 2 aqui embaixo dividindo, raiz de 2. E eu sei que eu posso colocar eles no mesmo radical. Ou seja, 20 dividido por 2. E 20 dividido por 2 dá 10. Então eu sei que o valor do lado vai valer raiz de 10 centímetros. Ou seja, raiz de 10 é a medida do lado aí que ele queria que descobrisse. Certo? Depois, o exercício B, ele pede, calcule a área desse quadrado. A gente sabe que o lado é raiz de 10. E a área a gente calcula como? Fazendo lado ao quadrado. Lado vezes lado do quadrado, não é? Então, lado vezes lado, ou seja, eu vou fazer raiz de 10 ao quadrado. Fazer 10 vezes 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10, que vai dar raiz de 100. Então, a área vai ficar raiz de 100. E a raiz de 100 a gente consegue tirar da raiz. Porque que número vezes ele mesmo dá 100? O 10. Então, a gente acha que essa área é igual a 10 centímetros. Tudo bem? 10 centímetros quadrados, né? Depois, pessoal, o exercício 2... Vou tentar fazer ele aqui, ó. O exercício 2, eu pedi para vocês fazerem, ele fala assim, ó. A divisão de uma expressão contendo radicais com número real é realizada de forma semelhante ao cálculo algébrico, na divisão de polinômios por monômio. Cada termo da expressão é dividido pelo divisor. Veja um exemplo. Aí tem um exemplo aí, ele já dá na letra A assim, ó. 24 raiz quadrada de 3 mais 16 raiz quadrada de 5 menos 8 raiz quadrada de 8. Tudo isso dividido por 8. Então, a primeira coisa a fazer aqui é separar esses radicais aqui. Então, vamos lá. 24 raiz de 3 dividido por 8, mais 16 raiz de 5 dividido por 8, menos 8 raiz de 8 dividido por 8. Aqui 24 dividido por 8 dá 3 raiz de 3, eliminei já o denominador. 16 dividido por 8 vai dar 2 raiz de 5, e 8 dividido por 8 vai dar menos raiz de 8. E a gente finaliza o exercício assim, simples de tudo, só fazendo essa separação aqui no mesmo denominador e depois ir simplificando o número, porque aqui está multiplicando, ó. Por isso que eu posso dividir com o de baixo, certo? Se multiplica com o de cima, eu divido com o de baixo simplificando. Depois, o exercício B, ele fala assim, ó. Tá 4 raiz de 18 mais 6 raiz de 30 dividido por raiz de 6. Ou seja, então isso daqui é tudo dividido por raiz de 6. Então, como que eu posso fazer para simplificar, para ficar bem mais fácil isso? Fazer separando. 4 raiz de 18 dividido por raiz de 16, certo? E depois, mais 6 raiz de 30 dividido por raiz de 6. Aí, fazer aqui do lado aqui, vai ficar meio pequenininho, mas só para simplificar. Eu deixo o 4 fora e eu faço a raiz de 18 dividido por 6 aqui, tá? Por 6. Mais, eu deixo o 6 fora e eu faço a raiz de 30
dividido por 6 também. Então vai ficar 18 dividido por 6 dá 3, mais 30 dividido por 6 dá 5. E eu finalizo 4 raiz de 3 mais 6 raiz de 5. Bem simplesinho o exercício e o resultado também é fácil de achar, certo? Depois nós temos o exercício 3 ainda para corrigir o 4, o 6, o 9 e o 10. Então vamos lá continuar a correção, se for preciso, faça uma pausa no vídeo, faça a correção aí e depois volte a assistir o vídeo. Exercício 3. Olha lá, pessoal. Determine a área de um quadrado com um lado medindo 3 raiz de 5. Então, olha lá, ele deu que o lado é 3 raiz de 5 metros. Então, ele quer saber a área. Se ele deu o lado, para eu saber a área, é só fazer lado vezes lado. Ou seja, é só fazer 3 raiz de 5 vezes 3 raiz de 5. Então, 3 raiz de 5 vezes 3 raiz de 5. Que eu vou saber a área. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. Raiz de 5 vezes raiz de 5, dá raiz de 25. E aí? Raiz de 25 a gente sabe que dá quanto? 5. Então, 9 vezes 5 vai dar 40 metros, né? Que ele deu em metros aí. Certo? Opa, cometi um erro aqui. 9 vezes 5 é 45, né? Então, 45 metros quadrados. E a gente encerra esse exercício também. Depois, exercício 4, ele dá que a base de um triângulo representado ao lado mede raiz de 12 mais 4. E a medida da sua altura é raiz de 48 mais 6. Aí ele quer saber a área desse triângulo. Vocês sabem que a fórmula da área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Algumas fórmulas deixam a altura como H, algumas deixam com A. Então, tanto faz. Então, vamos lá. Ele já deu as dimensões. Qual que é a base que ele deu? A base é raiz de 2, que é o lado, né, aí que ele deu. Raiz de 12 mais 4. Eu vou ter que fazer isso vezes a altura. A altura é raiz de 48. Raiz de 48 mais 6. Certo? E vou depois dividir por 2. Então, vamos lá. Aqui a gente pode calcular fazendo a distributiva, né? Então, fazendo a distributiva com calma, a gente abre esse leque aqui. Então, vamos lá. Tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá que vai ficar grande aqui. Raiz de 12 vezes raiz de 48. Então, vou lá. Raiz de 12 vezes 48. 2 vezes 8, 16. Mandou 1. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. 6, 9 mais 8 dá 17. Mandou 1. 4 mais 1 dá 5. 576. Então, vai dar raiz de 576. Certo? E depois, raiz de 12 vezes 6 dá mais 6 raiz de 12. Aí depois, 4 vezes raiz de 8 dá 4 raiz de 48. E 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. E agora eu consigo tirar a raiz de 576, que é 24. Então eu consigo já, ó, vou fazer aqui em cima, tá? Vou fazer aqui, ó. Então eu consigo já descobrir o valor da raiz de 576, que é 24, mais a raiz de 12. Vamos tentar fatorar ela para ver se dá para fatorar. Dá 6 dividido por 2 dá 3, que dividido por 3 dá 1. Dá para fatorar, ou seja, vai ficar raiz. Vai ficar 6 fora, vezes, e no lugar da raiz de 12 eu ponho 2 ao quadrado vezes 3. Depois, a raiz de 48 também dá para fatorar. Raiz de 48, vamos lá. Dividido por 2 dá 24, dividido por 2 dá 12, dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, que dividido por 3 dá 1. Dá para tirar tanto 2 ao quadrado daqui, quanto esse 2 ao quadrado aqui. Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes
o 3. E por último, o mais 24, fora da raiz. Então vamos lá para descobrir essa área. Lembrando que tudo isso daqui é dividido por 2. Então vamos lá. O 24 eu já posso calcular com 24, certo? Que já vai dar 48. Mais... aqui o raiz de 2 ao quadrado eu já posso tirar fora. Então vai ficar 2 vezes 6, raiz de 3. E o 2 e o 2 aqui eu também posso tirar para fora. Então vai ficar 4 vezes 2, raiz de 3. E o 24 com 24 eu já calculei para facilitar ali no final. Então vamos lá. 48 já está certo, mais 6 vezes 2 vai dar 12, raiz de 3. Mais 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, raiz de 3. E aqui eu vou precisar apagar um pedacinho para finalizar o exercício. Área igual 48, já está pronto. 12 mais 16 dá 28, raiz de 3 sobre 2, certo? E aí, se quiser aqui para facilitar, eu posso, para eliminar esse dividido por 2, eu divido 48 por 2, dá 24, divido 28 por 2, dá 14, raiz de 3, e aí eu simplifico e não tem mais como fazer nada aqui. Ou seja, solução letra E. Letra E é a solução, certo? Então, esse é o exercício 4, ele é um pouquinho longo, eu tenho que fazer ele com todo cuidado, fazer a racionalização aí e tudo mais. Então vamos lá, extrair da raiz, exercício 6. Exercício 6. Ele dá raiz de 5 mais raiz de 3 ao quadrado. Então eu posso usar produtos notáveis, que é aquele, o quadrado do primeiro termo, vou colocar a fórmula aqui, ó. Quadrado do primeiro termo lá, mais o dobro do primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, olha lá, produtos notáveis, que nós já aprendemos no ano passado, tudo bem? Então, vamos utilizar aqui. Então, raiz de 5 ao quadrado é raiz de 5 vezes raiz de 5, que vai dar raiz de 25, certo? Então, ó, vou fazer raiz de 5 ao quadrado, mais 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 3, mais raiz de 3 ao quadrado. Lembrando que você pode fazer por distributivo, fazer isso vezes ele mesmo também, que vai chegar no mesmo resultado. Então, olha lá. Raiz quinta, raiz de 5 ao quadrado é raiz de 25, que vai voltar na raiz de 5. Então, eu prefiro cortar aqui, ó. Mais 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 3. Raiz de 5 vezes raiz de 3 vai ficar 2 vezes 5 vezes 3, 15. Mas, aqui eu também prefiro cortar. E aí eu chego no 5 mais 3 dá 8. 8 mais 2, raiz de 15. E não tem mais o que fazer. Porque se eu fatorar o 15, ó, vou até fatorar para vocês verem. Ó, vai dar por 3, que dá 5, que dá por 5, que dá 1. Não dá para tirar da raiz. Então vai terminar assim. Certo? Depois, exercício B, que eu pedi também, que é raiz de 7 menos raiz de 2 ao quadrado. Então, produtos notáveis também, o que muda é que a hora que eu faço mais o dobro do primeiro vezes o segundo, aqui eu vou fazer menos o dobro do primeiro vezes o segundo. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro, raiz de 7 ao quadrado, menos, olha lá, o dobro do primeiro, que é raiz de 7, vezes o segundo, que é raiz de 2, mais o quadrado do segundo, raiz de 2 ao quadrado. Lembrando que aqui eu posso cortar e já tirar o 7 da raiz, menos 2 vezes 7 vezes 2 vai dar 14, que não vai dar para fatorar também, igual ali o raiz de 15. Raiz de 2 ao quadrado eu posso cortar em vez de fazer raiz de 4, que a raiz de 4 é 2, vai chegar no mesmo resultado de eu já vim colocar o 2 aqui. 7 mais 2 vai dar 9, menos 2, raiz de 14. E a gente finaliza mais um exercício 6 aí. Depois,
Eu pedi exercício 9. Exercício 9, eu pedi letra A e B. Então, olha lá. Raiz de 5 vezes raiz de 10 vezes raiz de 3. Então, vamos lá. Vamos colocar isso daqui, ó, como é multiplicação, vou colocar tudo dentro da mesma raiz. E depois eu fatoro. Então, 5 vezes 10, 50. 50 vezes 3, raiz de 150. Então, vamos fatorar o 150. 150 divido por 2 dá 75. Divido por 3 dá 25. Divido por 5 dá 5. Divido por 5 dá 1. Então, só deu para tirar da raiz aqui, ó, 5 ao quadrado. Então, vamos colocar, isso daqui vai ficar assim, ó, raiz de 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Então, o 5 eu consigo tirar da raiz porque está elevado ao quadrado, e o 2 vezes 3 não. Então, vai ficar 5 raiz de 6. E depois, o último exercício desse 6 é a letra B. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 6. Então, vamos lá multiplicar para depois a gente tirar a raiz. Então, vamos lá. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 6, 12 vezes 6. Então, vamos lá. 12 vezes 6 é 72. 6 vezes 2, 12. Mandou 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. 72. Então, vai ficar raiz cúbica de 72. Então, vamos fatorar para ver como fica a raiz cúbica de 72? Então, vamos lá. 72 fatorando. Dividindo por 2 dá 36. Dividido por 2 dá 18. Dividido por 2 dá 9. Dividido por 3 dá 3. Que dividido por 3 dá 1. Então, aqui eu consigo montar parzinho. Opa! É raiz cúbica. Olha lá. Então, é parzinho de 3 em 3. Então, o 2 ao cubo. Então, vai ficar 2 ao cubo vezes 3 vezes 3. Então, o 2 ao cubo eu consigo tirar fora dessa raiz. Porém, o 3 vezes 3 que dá 9, não. Então, vai ficar 2 raiz cúbica de 9. Certo? E é isso daí. O exercício da letra B, do 6, 2 raiz cúbica de 9. E agora, o exercício 10, que era bem simples, eu vi que alguns alunos deixaram sem fazer. Nós vamos fazer ele agora para vocês tirarem as dúvidas aí. Exercício 10. Letra A. Então, olha lá. Raiz de 150 dividido por raiz de 2. Então, olha lá. Posso colocar tudo dentro do mesmo radical. 150 dividido por 2, que vai dar 75. E agora eu vou fatorar o 75. 75 dá para dividir por 3, que dá 25, que dá para dividir por 5, que dá 5, que dá para dividir por 5, que dá 1. Então, ou seja, o 5 ao quadrado eu vou conseguir tirar fora da raiz. Então, vai ficar 5 ao quadrado vezes 3. O 5 ao quadrado eu corto, o 5 ao quadrado eu consigo tirar. Então, vai ficar 5 raiz de 3. Certo? Exercício B agora. Raiz de 400 dividido por raiz de 5. Bem melhor agora com óculos. Olha lá. Raiz de 400, vou pôr tudo no mesmo radical. 400 dividido por 5. Então, 400 dividido por 5 vai dar 80. E a raiz de 80 vamos fatorar. 80 dividido por 2 dá 40. Dividido por 2 dá 20. Dividido por 2 dá 10. Que dividido por 2 dá 5. Que dividido por 5 dá 1. Montei um parzinho e montei um parzinho. Então, esses são os valores que vai conseguir tirar, sair de dentro da raiz quadrada. Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Então, esses daqui eu consigo tirar de dentro da raiz. Então, vai ficar 2 vezes 2, raiz de 5. 2 vezes 2 é 4. 4, raiz de 5. Era só isso. Só fazer o passo a passo com todo cuidado aí. Exercício C. Raiz cúbica de 270. Raiz cúbica de 270 dividido por raiz cúbica de 5.
certo? Então, vou colocar tudo no mesmo radical. 270 dividido por 5 vai dar 54. Vamos ver aqui? Ó, vou fazer aqui, ó, 270 dividido por 5. Cabe em 5, 5 vezes 5, 25. Para 27 sobra 2, abaixo 0 dá 4. 4 vezes 5, 20, para 20 nada. 54. Então, vai ficar raiz cúbica de 54. Vamos lá achar a fatoração de 54? 54 dá para dividir por 2, que vai ficar 27, que dá para dividir por 3, que dá 9, que dá para dividir por 3, que dá 3, que dá para dividir por 3, que dá 1. Então, como é raiz cúbica, eu consigo tirar esse 3 ao cubo, raiz cúbica de 3 ao cubo, vezes 2. Esse daqui sai para fora e o 2 continua dentro da raiz cúbica. E eu consegui chegar no resultado final. Certo? Vamos corrigir os dois últimos agora. Letra D e E. Então, vou apagar aqui a lousa para vocês. Se for preciso, pause o vídeo e faça a correção. Exercício D. Olha lá. Raiz cúbica de 96 dividido por raiz cúbica de 2. Certo? Então, vou colocar os dois na mesma raiz cúbica. 96 dividido por 2 é 48. Raiz cúbica de 48 eu vou descobrir agora, fatorando 48. Dividido por 2 já fatorei hoje, né? Dividido por 2 dá 12, dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3. Como é raiz cúbica, 3 dá 1. Como é raiz cúbica, eu vou pôr 2 ao cubo. Então, deu 2 ao cubo vezes 2 vezes 3. Então, o 2 eu consigo tirar para fora. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 3, 6. E eu chego no valor final, certo? E depois o exercício E. Raiz quinta de 160 sobre raiz quinta de 5. Então, vou colocar no mesmo radical, 160, raiz quinta de 160, dividido por 5. 160 dividido por 5, 3 vezes 5, 15, para 16 sobra 1. E 2 vezes 5, 10, para 10, 32. Então, raiz quinta de 32. Vamos lá fatorar o 32. Dividindo por 2 dá 16, dividindo por 2 dá 8, dividindo por 2 dá 4, dividindo por 2 dá 2, dividindo por 2 dá 1. Então, 2 elevado à quinta, peguei todos os 2. Então, 2 elevado à quinta, quarto, e tiro da raiz. Então, essa dá um número inteiro e natural. E aí a gente chega no final desta aula com essa correção.